Vamos lá, estamos aqui hoje num podcast sobre performance feminina, né? Estou aqui muito feliz por ter tido essa oportunidade junto à Luísa na empresa Nutra Líder, porque ela é uma referência de força feminina, bom, no meu olhar, né, como mulher, né? E é uma oportunidade incrível. Estou aqui em São Paulo, vim aproveitar o final das minhas férias e não poderia deixar de fazer essa proposta para a Luísa. E assim tudo deu certo, né, Luísa? Seja Aham. bem-vinda, Obrigada. né, uma oportunidade excelente de estar aqui. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da Nutralíder, né, como foi chegar nesse ápice profissional na sua carreira. E vamos lá, começamos aqui o nosso podcast. Sejam bem-vindos. Jaqueline, primeiro, muito obrigada por esse convite de estar aqui conversando com você. Eu que tenho um podcast, normalmente sou eu aqui entrevisto, então mudei aqui a ordem das coisas e eu fico muito feliz de estar aqui podendo conversar com esse tema tão importante Uhum, e que às vezes eu não me vejo assim com tanta essa força feminina. Bom, eu sou a Luísa Zanata, eu sou nutricionista de formação uhum, e atuo como empresária, né, desde 2017, uhum, à frente da consultoria, né, da Nutralíder, que é uma consultoria de assuntos regulatórios. uhum, Então, dentro da nutrição, a gente tem diversas áreas de atuação e essa é uma área não muito tradicional, né, assuntos regulatórios. Que é fazer um compliance, vamos dizer assim, para as indústrias de alimentos, bebidas, suplementos, que é trabalhar nos bastidores antes de lançar qualquer produto. Então, todo produto que vocês veem no mercado, antes dele chegar ali, tem muito trabalho que é feito e um dos trabalhos é o regulatório, que é o que a gente trabalha, que é verificar se a composição dos produtos é adequada, uhum, fazer a parte de regularização da empresa, regularização dos produtos, fazer a própria rotulagem, né? Às vezes avaliar também peças de marketing que as empresas desenvolvem, uhum, tudo isso para evitar problemas para as indústrias, ter certeza que eles vão ter produtos adequados e evitar qualquer tipo de problema que acaba acontecendo, né? Empresas que não contam com esse suporte acabam fazendo produtos com formulação inadequada, às vezes com ingredientes que não podem ser utilizados, e isso acaba implicando numa infração sanitária, a empresa leva multa, né, dos órgãos reguladores, e isso traz prejuízo, né. Então, é isso, né. A Nutrilíder, então, ela existe desde 2017, eu fundei em Brasília, quando eu aham, ainda morava em Brasília, e há 6 anos eu vim para São Paulo, trouxe a Nutralíder para cá, e antes eu ficava sozinha, né, também eu abri uhum, era eu-keep, eu fazia tudo, aham. e desde então a gente vem contratando, né, ampliando o time, e hoje nós estamos com 16, 17 pessoas por aí na nossa equipe. Que legal. E quais são os seus clientes hoje, atualmente aqui em São Paulo? Seus clientes junto à Nutralíder? A Nutralíder atende, empresas tanto nacionais quanto internacionais, Uhum, e a gente atua hoje, como empresas, assim, de referência do mercado, a gente atende a Heineken, atende Seara, uhum. Piracanjuba, Max Leão, Ah, Quatá, que tem aqui, ah, né, Quatá excelente. de, laticínios também, Uhum. algumas indústrias do ramo farmacêutico e indústrias também do ramo de suplementos alimentares. Ah, parabéns. Obrigada. Vamos lá, performance feminina. Temos aqui uma autoconsciência daquilo que eu posso equilibrar junto à minha autogerência. Mas quem que é a base? O autoconhecimento. Então, Luísa, como é que você gerencia assim, a sua auto performance feminina? Que a gente analisa que não é com um propósito, mas tem uma proposta, no caso de presença, né, dentro daquilo que você se sente segura de repassar no seu autoconhecimento. Como é que você exerce esse autocuidado? Bom, primeiro com bastante terapia, mas de fato, desde o início, né, da Nutralíder, contei já com o seu apoio, né, Jaqueline, minha psicóloga, me atende, me dá esse suporte, e eu não tinha ideia do quanto a terapia, de fato, poderia me ajudar para poder ter essa boa performance, né. Uhum, Mas é essencial para conseguir colocar todas as ideias no lugar, conseguir refletir sobre os anseios que eu tenho, uhum, a tomada de decisão é minha, mas conseguir organizar todos os meus pensamentos é muito importante para que eu consiga agir, né. E além disso, também, conseguir identificar que
ter momentos meus Uhum, são muito importantes para eu poder ter essa minha autorregulação. uhum. Então, questão de cuidado físico, de fazer atividade física, o próprio cuidado de toda semana fazer a unha, às vezes, né, ir ao salão, que muitas pessoas podem achar supérfluo, mas é cuidar da minha identidade visual para eu olhar no espelho e ficar feliz com o que eu tô Isso. vendo. Encontro com as amigas também é muito O importante. social, ele é uma estrutura fantástica para nossa saúde Exato. mental. E viagens, né, também, Uhum. viajar é muito bom para fazer esse cuidado. E né, esse ano eu tive a oportunidade de realizar algumas viagens sozinha, Aham. e Grande isso desafio, hein, Luísa? foi um grande desafio, porque Aham. eu fiquei com muito receio de ir, né, era a primeira viagem que eu ia fazer internacional, sozinha, e, né, eu enfrentei esse medo. E quando consegui superar, o que foi Uhum. muito importante, ver que eu era capaz de ultrapassar essa barreira. Uhum. Eh, e o quanto foi importante estar ali eu comigo mesma, e isso me fortaleceu muito. Então, essas são pequenos passos que, quando eles são somados, eles se transformam em uma grande coisa, porque eles vão ajudando a construir essa percepção de que eu tenho um poder, o meu Eu próprio sou poder, capaz, eu né? sou capaz, né. Uhum. Então, essa questão é do autoconhecimento. Quando a gente reconhece quem eu sou, o que de fato é importante para mim, né? Esse no contexto da terapia, é onde eu alinho aquilo que eu sou capaz. E aí dá seguimento para as nossas habilidades e competências, né, Luísa? Você representa uma força de mulher hoje junto ao mercado, né? Eu não tenho ninguém aqui para fortalecer isso, mas eu tenho certeza pela carreira que você tem feito esses anos, né? Mas você acha assim que é mais fácil justificar ou enfrentar quando você se tem um desafio, mesmo que ali no justificar mantenha-se uma zona de conforto? Olha, o justificar, ele pode parecer uma opção mais fácil. Uhum, Enfrentar é a melhor opção, por uhum, mais que isso seja difícil. Só que a gente só muda quando a gente enfrenta o nosso medo, uhum, o medo do desconhecido, uhum. principalmente, o medo de não saber se vai dar certo, né, O risco, né? o risco. Uhum. Mas só quando a gente enfrenta é que a gente consegue ter sucesso, porque quando você justifica, você tá ficando no mesmo lugar que você já estava e que você já sabe. É mais confortável, é uma zona de conforto. Uhum. Só que se você não tá satisfeito com aquele resultado, a gente só consegue ter resultados diferentes fazendo coisas diferentes, né. É, com certeza. E como que você saiu um pouco dessa como você se promoveu esse desafio para também sair da zona de conforto e enfrentar o novo na sua vida? Como é que foi mudar de Brasília para São Paulo? Olha, eu realmente enfrentei. Eu acho que, eu tenho uma característica de conseguir enfrentar os desafios com muito otimismo, de que vai dar certo. Quando eu decido enfrentar algo, eu coloco na minha cabeça que vai dar certo, porque quando a gente pensa que vai dar certo, a gente faz de tudo para que dê Muito certo. bem. Então, eu vim com o coração aberto e de vou abraçar essa oportunidade e fazer acontecer. E muito interessante, né, que quando eu vim para São Paulo, não foi uma escolha só minha, né, Uhum. de vir para cá, eu mudei totalmente, né, com família, tudo. E quando eu cheguei aqui, eu me vi realmente sem amigos, né, sem uma rede de apoio, eu me senti muito perdida. E também eu precisei reinventar o meu próprio negócio, porque eu também estava muito na minha zona de conforto, Uhum, morando em Brasília e como as coisas funcionavam lá. uhum, E eu enfrentei um pouco de receio de: "Poxa, e agora, como que vai ser? Eu não conheço as pessoas aqui". Então, eu lembro que eu pensei muito assim: "Gente, eu vou fazer do limão uma limonada". Então, se eu estou em São Paulo e se as empresas estão em São Paulo, eu tô no lugar certo, eu preciso que as pessoas apenas me conheçam. Então eu usei uma estratégia que eu tinha feito em Brasília, só que de maneira online em Brasília, que era fazer um evento gratuito para as pessoas me conhecerem. Só que em Brasília eu fiz isso de maneira online. Eu falei: "Vou fazer um evento presencial em São Paulo e vou convidar as empresas para elas me conhecerem". E quando eu fiz esse evento, eu lembro que quando eu vi a lista de inscritos, eu olhei assim:
cada empresa que estava se inscrita, né, que tinha se inscrito no evento, eu falei: "Não tô acreditando que eu vou ter contato com essas empresas". E foi ótimo, porque essas pessoas me abriram portas para eu poder conhecer outras e outras, porque elas tinham um networking que eu não tinha, então foi quando eu comecei a fazer esse networking. Então isso é só um exemplo de ver como a gente consegue enfrentar com esse pensamento de que vai dar certo, A né, parte do autoconhecimento. do autoconhecimento, com Isso. certeza. Você trouxe essa sua segurança interna e ali você se tornou uma visionária, né, a partir das estratégias que você lançou junto ao network. Eu vou convidar empresas, né, que ali abririam portas para você. E, lembrando um pouco essa memória, quais foram as empresas que te Eh, chamaram a atenção lá na eu lista, lembro assim? que, assim, Hã, tinha a P&G, né, que é aham. uma empresa multinacional, e também a Hershey's. Aí quando eu vi essas 2 empresas, eu falei: "Meu Deus, como?" Eu não tinha nenhum contato com eles, né, e foi ótimo para eu conseguir ter contato com essas empresas, e foi muito bom. E como que você faz, a partir do seu performance feminino, né, nessa autogerência, transformar numa força de liderança junto à sua equipe? Olha, eu acho que É a sinergia que é nós a chamamos. então, eu acho muito interessante, né, até pensando no próprio nome da empresa, né, que é Uhum, Nutrilíder, uhum. né. Então, essa questão da liderança sempre foi algo, que eu procurei saber diferenciar, né, em vez de ser uma chefe, Hum, tentar ser uma líder e colocar isso em prática no meu dia a dia. Então, exercer essa questão da liderança sempre foi apoiando muito o meu time no próprio desenvolvimento deles. Entendendo que aqui é uma porta de entrada no mercado, né, então as primeiras contratações que eu fiz foram de pessoas que não tinham tanta experiência, até porque eu também não tinha muito dinheiro para poder contratar pessoas que já estavam mais há muito capacitadas, tempo no né. mercado. Então eu apostei no desenvolvimento de profissionais junto comigo. Então, eu realmente, pelo fato de ter tido experiências não agradáveis em empregos anteriores, em que eu tive situações de ter chefias tóxicas, de enfrentar Arcaicas, né. arcaicas Que é e essa questão do chefe, que é eu mando e você obedece. O que ela traz é a democracia, né. Eu sou uma líder que incentiva a minha equipe e é. agrego conhecimentos, não é isso mesmo? Exatamente. E depois a gente até brincava numa certa época que aqui era a zona de reabilitação de pessoas que tinham passado por experiências não muito agradáveis também. Aham. Justamente por quê? Para ser um espaço democrático, das pessoas terem voz, das pessoas terem bom ambiente de trabalho, em que, por exemplo, quando você contrata uma consultoria, consultoria é confiança. Então, Autenticidade, não é? e assim, as empresas elas querem receber um trabalho certo, então existe essa pressão no trabalho que a gente exerce, que eu preciso entregar tudo certo. Só que nós somos humanos, então, eventualmente um erro vai acontecer. Só que o propósito da liderança, né, que a gente exerce aqui é: eu vou conduzir você para que você tenha as melhores ferramentas para você desenvolver sua capacidade e desenvolver o trabalho, mas nós temos um ambiente democrático para a gente olhar para o nosso processo. Ou nós erramos? Nós erramos. Como nós erramos? E o que que nós podemos fazer para melhorar? E não é a pessoa. Isso aqui que nunca teve uma caça às bruxas para saber. Você errou, por que que você errou ou apontar o dedo para ficar apontando o erro. Então, sempre foi pensando: "O que que a empresa está fazendo que permitiu que esse erro acontecesse? Onde a gente pode fazer? É a sua capacitação? Então vamos fazer um curso. É uma ferramenta de trabalho? Então vamos buscar uma melhor ferramenta de trabalho". Mas sempre olhando com um olhar acolhedor pra Humanizado, e humanizado. Não é passar a mão no excelente. erro, é entender o porquê que o erro aconteceu. Entender os fatos. E eu acho que isso, Jaqueline, faz com que as pessoas consigam ter mais tranquilidade de me abordar e expor, porque não tem nada pior do que uma pessoa errar e tentar esconder que errou. Ou ter medo, né, Ter de medo, seguir né? assim, eu não sei o que eu vou falar, o que eu espero ouvir, né. Exato. Então, saber que vai ser acolhido, é saber que eu vou ter uma escutativa, que eu vou conseguir acolher aquela demanda e, de uma maneira tranquila, conseguir conduzir
ao melhor resultado. E aí o resultado é motivação no trabalho, né, o que você de fato tem, porque uma equipe que trabalha, que não trabalha sob pressão, porque sob pressão é o medo de errar, tende ela a fluir mais saudavelmente naquilo que é uma proposta para todos, né, não se existe apontar o dedo, e sim, vamos rever a situação e agregar forças aqui e tentar melhorar. Então vem uma questão sua, né, eu não busco caber em moldes, eu criei o meu próprio molde de gestão. E aí, Luísa? Isso descreveria um pouco da Nutralíder na sua liderança? Eh, eu acredito que sim, porque realmente, eh, eu conheço outras consultorias do mercado, né, e eu acho que eu venho numa nova geração de consultorias, em que realmente o modelo e a forma como a gente trabalha dentro da Nutralíder é uma forma diferenciada de outras consultorias. Eu posso te dar um exemplo, assim, da própria forma como as pessoas têm acesso à Nutralíder. Então, desde 2017, quando eu abri, eu criei um Instagram para Nutralíder e eu oferecia consultoria grátis, né. Então, assim, as pessoas podiam acessar conteúdos que antes, apenas pagando por uma consultoria, as pessoas tinham. E eu fui muito criticada na época Uhum, do tipo: "Por que que você vai fazer um Instagram? Por que que você deveria postar no LinkedIn". E eu sempre falei: "Não, eu quero estar no Instagram, porque é onde as pessoas que trabalham nas indústrias estão". Elas passam o dia inteiro olhando o Instagram, então elas vão olhar um conteúdo de qualidade. uhum. E eu vou oferecer de graça, porque em algum momento, quando elas precisarem de alguma consultoria, de alguma forma elas já têm confiança no trabalho que eu faço e vão me chamar. E até hoje a principal porta de entrada de novos clientes é pelo Instagram. São pessoas que nos conhecem pelo Instagram, confiam nas orientações que a gente dá e têm esse acesso. E isso, fazer o novo, gerou uma série de críticas, né, que eu sei que quem atua do modo convencional não estava Não tem ali ameaças. familiarizado. Isso aí, a Não familiarização. estava familiarizado, então assim, consultora blogueira, instagramável e tarará, eu sei, não me importo, é como eu pago todos os boletos que eu tenho, então tá tudo certo, tá tudo dando certo. E Olha a autoconfiança dela, gente, isso é fantástico, né. E essa líder é. no andar, assim, supra-sumo, vocês não acham? E aí vem uma questão que você falou da confiança. Muitas empresas, né, elas acabam confiando naquilo que eu entrego. Isso muito se reflete na sua autenticidade, Luísa, porque isso é uma questão muito que mexe com a personalidade de várias pessoas. Até onde eu tenho que ser autêntica, né? Será que vai de fato comprometer minha relação? Ou será que as pessoas vão confiar na proposta que eu tenho que entregar frente ao meu trabalho? O que que você acha? Eu acho que todo mundo carrega uma marca pessoal, né, então todas as vezes que você tenta copiar o estilo de uma outra pessoa, em algum momento isso aí vai cair, porque você não consegue sustentar um personagem por muito tempo. Então, eu entendo que eu não consigo agradar todo mundo. Tem pessoas que se conectam com a minha essência, com a minha forma de trabalhar, com a minha forma de comunicação, e tem outras pessoas que preferem, algo tradicional, né, algo mais, quadrado, que elas se sentem mais confortáveis daquela forma. E tá tudo certo, né, tem mercado para todo mundo. Mas quando você exerce a sua voz, a forma como você, faz aquele trabalho, é a sua marca pessoal. E isso deixa uma marca única. Marca única e com muito diferencial, né, Luísa? É, com Isso é certeza. fato. Então o resultado sustentável vem de decisões conscientes? E difíceis às vezes também. Com certeza, coisas difíceis, né. Mas sim, com certeza, eu acho que é muito importante você ser intencional nas ações que você vai ter. Quanto maior a Nutralíder foi ficando, maiores foram os desafios e mais complexos os A decisão. desafios. Mas, é muito importante saber como agir e quais decisões tomar. E faz parte do líder, né, ter que tomar essa decisão, porque até, recentemente que eu mudei a assinatura do meu e-mail, e eu realmente consegui assumir que eu estou numa posição de CEO, por Uhum. exemplo, que antes eu achava extremamente prepotente da minha parte assinar como CEO da empresa.
Mas depois de fazer vários cursos, né, estudar mais sobre gestão de empresas e até mesmo estruturar o meu time, eu consegui entender que realmente a minha posição hoje dentro da Nutraleader é como CEO, porque é quem está ali direcionando o rumo para onde a empresa tem que ir, que é um papel do CEO. Então, eu acabei mudando, porque realmente quem precisa tomar essas decisões mais estratégicas, né, mais conscientes, porque senão a gente deixa o barco vai para qualquer canto, né. Isso. Então, saber exatamente direcionar para ir tomando essas decisões conscientes para conseguir levar para onde o caminho que a gente quer seguir. E aí, de fato, não se perde o equilíbrio com inovação e responsabilidade, né, que é Sim. uma atribuição muito forte do líder nesse progresso de valores, né, que você vai construindo ao longo dessa carreira, né. Hoje a Nutralíder, uma curiosidade que eu tenho, como foi criar esse nome Nutralíder? Isso é importante, até para as pessoas terem esse Olha, conhecimento a mais. Vamos lá. assim como um filho, né, um filho é Aham. muito difícil você escolher o nome, eu sofri bastante com o nome dos meus filhos. Mas para criar o nome da Nutralíder também foi um processo criativo, difícil, né, de conseguir chegar, até porque você precisa ter essa associação do nome com você, com a A sua logo, essência, com né. a essência. Uhum. Então eu queria trazer algo que juntasse a nutrição, né, alimentos, nutrição, com de fato onde a gente quer chegar, que é uma liderança, né. Uma liderança não só de ser a líder de mercado, mas poder ser a líder de um movimento de uma nova era de consultoria, Uma uma referência. referência. Então foi essa junção, mas sofri, obviamente, foram noites aí que eu fiquei varando a noite inteira para conseguir pensar nesse Esse nome. nome. Legado e inspiração. Quais são os legados e inspirações que você gostaria de passar para outras mulheres, a partir da sua performance feminina? Principalmente para aquelas mulheres. Por que que eu escolhi a Luísa? Porque às vezes eu atendo muitas mulheres, gente, com muitas capacidades, competências e habilidades, né? Todas assim que a gente vai alinhando dentro da terapia, mas elas desistem desse caminhar. Às vezes elas se colocam até no lugar de não serem mais capazes de seguirem as suas carreiras, devido a uma maternidade, ou até mesmo uma questão de dia a dia de casa, né. E isso aflora na terapia, mas a pessoa ela fica ali com seus receios e com seu medo. Você, Luísa, toda mulher teve seu medo para começar, gente, não existe perfeição, né. Pra qualquer mulher que está aí no auge do mercado, ela teve os seus desafios ao longo desse caminhar. O que que você repassaria como um apoio para essas mulheres que estão desacreditadas, para elas conquistarem essa autoconfiança, autogestão, para elas alcançarem essa proposta dentro do sonho de cada uma aí, como força, hein, para essas É, mulheres? Ela é. assustou aqui, gente, ela assustou, mas Ai, vamos lá. muita responsabilidade, é um tema que eu gosto muito de conversar. O que que Eh, poderia agregar, né, vamos Primeiro colocar assim. que, assim, durante um bom período da Nutralíder, eu só contratei mulheres. Uhum. Era uma premissa que eu tinha. Eu abri exceção para o Cadu, que trabalha hoje aqui com a gente. E com o Thiago, que já foi nosso estagiário também. Então, assim, antes eu realmente priorizava só contratar mulheres, por entender que havia um propósito junto com a Nutralíder de formar mulheres para o mercado de trabalho. E formar mulheres para ocupar cargos grandes de gestão. Quero, né, eu sempre compartilhei esse sonho aqui dentro com as meninas que trabalham aqui, com as mulheres que trabalham dentro da Nutrilíder. Que eu quero é que num futuro próximo, mais diretoras, mais vice-presidentes, mais CEOs de empresa. A área que a gente trabalha de assuntos regulatórios é uma área que tem muita mulher. Só que conforme o grau vai crescendo, você não vai vendo mais mulheres, você vai vendo homens ocupando aquele espaço. Porque em algum momento, a gente, enquanto mulher, precisou se dedicar à maternidade. E a gente sabe que ainda tem essa questão da maternidade atrasar as promoções, né, das mulheres Na carreira, na né. carreira, sendo que a maternidade, por isso que mulher entende mulher, porque assim, a maternidade faz você desenvolver competências que nenhuma experiência profissional isolada, Consegue, consegue desenvolver. isso é fato. Então, assim, você consegue ser multitarefa, você consegue aguentar vários tipos de estresse, vários tipos de adversidade, pensar em soluções criativas, porque você
Tem que É o administrar malabarismo isso. da maternidade. É isso, você tem que fazer isso. Então, o que a maternidade desenvolve, que às vezes as pessoas falam: "Ah, mas ficou afastada cuidando dos filhos", ou durante a própria licença, ou às vezes até mesmo tirou um tempo para se dedicar nos primeiros anos, mas isso não foi algo à toa, Hum. isso foi algo que É, tem um realmente agregou. propósito, né, que agregou. Então, esse propósito, né, de ajudar mulheres, e foi algo que já debati aqui dentro, inclusive, eu quero que as mulheres possam planejar a sua maternidade sem ter medo de que elas vão ser Demitida. demitidas, né. Eh, Esse é o maior medo. com certeza. Então, assim, é ter essa liberdade de poder ter, exercer esse outro lado. E a maternidade também ela me trouxe até aqui, porque eu fui mãe muito nova, né, fui mãe Uhum. com 18 anos. E eu sempre falo que, assim, esse acidente de percurso, vamos dizer assim, foi o percurso correto que eu deveria ter seguido na minha vida, porque ter sido mãe muito nova me trouxe muito juízo, muita responsabilidade, muito amadurecimento. Então, desde a faculdade, eu sempre fui muito responsável. Eu já era uma pessoa responsável antes, mas a faculdade, como eu exerci ali o tempo de estudos, eu era muito focada, tinha muitos objetivos. Eh, Depois quando eu me formei, como eu já tinha um filho, eu não aceitei qualquer tipo de trabalho, sempre busquei boas oportunidades de trabalho, e isso foi me desenvolvendo em postura, em saber melhorar todas essas oportunidades, e calhou de abrir a Nutralíder, né. Então assim, a partir do momento em que eu não me senti confortável, onde eu estava trabalhando, e eu precisei enfrentar, né, e foi onde Jaqueline me ajudou muito, porque eu cheguei lá, eu falei: "Então, tenho essa situação, o que que eu faço, né?". E eu já tinha assim, essa vontade de sair, de dar esse passo, mas eu precisei me fortalecer para que eu Como conseguisse, pessoa, né. como pessoa, para conseguir acreditar em mim que iria dar certo. Então, foi necessário ter esse tempo de terapia para eu conseguir dar esse passo que foi muito importante. Que, né, eu sei que hoje as pessoas me olham e falam: "Nossa, eu admiro essa sua coragem". Só que eu também tive meus medos, né, de enfrentar, então também foi necessário, enfrentar, e é só isso, né, eu acho que assim, eu tenho uma característica que é boa, que é assim, eu não acho que eu fico acomodada diante de um problema. Eu posso ter o meu tempo ali de amadurecimento até tomar uma decisão, mas uma vez que a minha decisão está tomada, Não volta só para olho para trás. frente, né. Isso mesmo. Então vem uma questão, né, dessa representatividade que você teve ao longo da sua vida, com a maturidade, com a maternidade. A maternidade ela traz esse sentido do amadurecer ao longo do nosso processo e de reconhecer quem somos, né, que é onde vem também o despertar da terapia. Vem uma questão, você acha que muitas vezes representar tudo isso no seu ser feminino foi um caminhar assertivo para realmente você consolidar aquilo que eu quero para mim junto à minha carreira, né, naquele momento X da sua vida? Mas tem uma questão também interessante, assim, o verdadeiro líder, ele traz uma história da infância. Eita, E eu tenho rapaz, certeza que você tem uma para contar para todo mundo aqui, vai de s desafio, assim, eu vou me desafiar diante daquilo que eu desejo. Você tem uma? então, tenho, vamos ver se é a mesma, né, que a gente terapia aqui gente, ao vivo, que Vamos isso. lá, fala para você ser esse exemplo e eu vou te dar um exemplo meu também. Interessante. Eh, Olha, engraçado, né, quando eu fui ver essa questão de ser empreendedora, Hum. né, eu não tinha essa visão de que eu realmente, desde cedo eu tinha essa questão, né, de ser empreendedora. Mas a minha mãe nunca facilitou muito a minha vida do tipo: "Vou dar tudo o que você quer". Né, uma família de 4 filhos, né, eu sou a quarta. Hum. Então, assim, não era tudo à disposição, e imagino tanto que não deva ser difícil. E eu lembro que eu queria muito, primeiro caso, tá, que eu queria comprar um urso de pelúcia, um gigante, sabe uns que vendia, vou Sei, denunciar a minha daquela idade, época. era um Aham, da Benetton, um imenso que lembro. vendia, e eu queria muito aquele, era um coelho, né. Minha mãe falou: "Jamais vou dar dinheiro pra você pra isso, sinto muito, mas se você quiser eu te ensino a fazer ovos de Páscoa pra você vender, ovos de Páscoa e bombom. E aí você junta seu dinheiro e você compra". E eu aceitei o desafio, eu falei: "Então tá bom". Ela me ensinou a fazer